E nós vamos conversar agora, como acontece toda quarta-feira, né, nesse horário, com o Dr. Edson Crema, ele que é médico, né, cardiologista, clínico, né, escritor, conferencista aqui em Guarapuava, e ele vem participando toda quarta-feira aqui conosco no Assunto é Notícia, falando sempre aí de um assunto importante na área de saúde aí para a nossa população. A semana passada nós conversamos com ele com relação à importância aí do meio ambiente, né, na saúde das pessoas, na saúde da população e a questão também dos hormônios. E o Dr. Edson está aqui, nós vamos ainda continuar falando hoje a importância aí dos hormônios na saúde das pessoas e a influência, né, que tem o meio ambiente na saúde das pessoas, né, doutor Edson? Bom dia. Bom dia, Góis, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre saúde. É muito bem lembrado, e aí já está aproveitando essa oportunidade para falar sobre a grande influência do meio ambiente hoje na saúde humana. Essa questão fica um pouco, às vezes, difícil de entender, mas essa questão do meio ambiente quer dizer o seguinte, quer dizer que nós estamos recebendo uma carga de substâncias químicas tóxicas derivada, por exemplo, do uso dos agrotóxicos, do grande uso do plástico. Então, o capitalismo que se infiltrou em todos os espaços do mundo contemporâneo, no nosso mundo contemporâneo, a nossa época, não dá espaço mais para reflexão, meditação, porque é impressionante o crescimento do capitalismo. Então, num programa como esse da Rádio Cultura, que a gente fala sobre fé, sobre questão da política, falar sobre cristandade, o papel da religião, o papel da filosofia, da psicologia, da teologia, na formação e na orientação das pessoas. Por que isso é importante? Porque é importante porque nós temos dois tipos de doença. Nós temos uma doença no corpo e uma doença na emoção. Emoção quer dizer o seguinte, da nossa mente. Quando nós somos irados, somos bravos, somos enraivecidos, somos tímidos, somos agressivos, invejosos, transitamos sobre todos os pecados que o mundo oferece. Então, isso são doenças, por exemplo, da emoção. E o mundo contemporâneo traz agora, porque com a entrada e o descrédito dos valores morais e éticos, cai todo esse conceito de ética. E o ser humano se apresenta hoje muito doente do corpo, muito doente na emoção. E a questão do corpo e da emoção, os venenos ambientais. Por quê? Como você falou, os hormônios. Os venenos se comportam como hormônios e nós dependemos de hormônios. Por exemplo, a função da tireoide, ou nós engordamos, ou emagrecemos, o metabolismo é feito por hormônio. Tem a ver com hormônio, né? Tudo hormônio. A memória, Góis, é feita com hormônio. As funções cognitivas, quer dizer, as funções cerebrais são feitas com hormônios, com receptores hormonais. O cansaço, você ter energia hoje é feita com hormônio. Todas as nossas ações, o movimento é saúde. Por isso que quando nós estamos parados, nós não estamos em movimento. E quando não estamos em movimento, nós não temos nenhum tipo de ação hormonal ou dos nutrientes. Então, se a gente recomenda, por exemplo, fazer atividade física, ginástica, porque a gente quer pôr o corpo em movimento. E quando você põe o corpo em movimento, você está levando os hormônios, os nutrientes. Então, o agrotóxico e o plástico, por exemplo, ele entra dentro do trigo, da cevada, do milho, do feijão, da batata. Todos esses alimentos estão impregnados de veneno. E nós ingerimos isso. As nossas crianças ingerem, nossos idosos ingerem nós, e nós ingerimos isso. E nós estamos pensando, nós estamos comprando gato por lebre. Nós vamos no mercado, por exemplo, estamos comprando lá leite, danoninho para dar para o nosso filho. Nós não sabemos, por exemplo, a quantidade de veneno. Porque esses produtos químicos, Góis, não tem lá. Eles querem fazer propaganda que faz bem para a saúde, mas eles não põem lá a composição. Tem tanto de veneno, tem tanto de substâncias químicas não saudáveis. Então nós somos enganados. E o capitalismo usa disso, se utiliza disso, vende muito. E às vezes vende produtos de pouca qualidade.
O que importa para o capitalismo, né, nós não somos anticapitalistas, eu vou falar que precisa botar um freio, é preciso mais educação, é preciso mais orientação em cima da formação humana. Não é? Então, falar sobre a questão ambiental é falar pouco mais da saúde emocional do homem, para que ele explore menos os semelhantes, não é? Que não seja tão capitalista, tão à busca de poder, tão à busca de fazer coisas para bens materiais. Tem que pensar mais na sua alma, no seu espírito, nesses valores internos. Não é? No bem das pessoas. Né? Exatamente. Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos entidades, e muitas vezes de pequenos produtores, pequenos agricultores, preocupados com essa questão. Houve um trabalho bastante grande, aí a questão de uns 15, 20 anos atrás, na defesa aí da população com relação a venenos, agrotóxicos e tudo mais. Hoje parece que não se fala muito nessa questão, né, doutora? Você veja, isso já... Naquele tempo foi batido bastante nisso. Exatamente, isso foi incorporado na nossa própria educação. Então, a ponto de ter alguns livros, alguns escritores, alguns pensadores falar que roubaram-nos tudo, inclusive a dignidade. Então, se não roubaram a dignidade, nós roubaram todas as condições humanas, todas as condições que nos fazem ser humano, cidadania, tudo isso foi roubado, não é? Por quê? Por causa da ganância, por causa da ganância do homem. Então, claro, se você me diz, mas o mundo precisa comer, há muita toxina assim, na terra, há muita lagarta, muito fungo. Claro que existe e muito, nós vamos ter que desenvolver, de uma certa maneira, produtos que, por exemplo, a transgenia hoje está vindo com tudo. Isso que eu ia falar, hoje está comum, né? Qualquer alimento que você vai comprar no mercado hoje, está lá bem pequenininho lá o T, né? O T de transgênico. A pessoa nem vê isso, né? Exatamente. Então, está porque é obrigado a colocar. Então, nós temos que investir muito, a educação vai ter que investir muito nessa condição de, por exemplo, aplicar dinheiro, por exemplo, nessas pesquisas, porque tudo isso vai modificar o status quo, quer dizer, um produto que tiver uma sequência química, por exemplo, então nós estamos mudando isso, a transgenia entra aí, então as pessoas que ouvem, que nos ouvem, precisam saber, a transgenia quer dizer que nós estamos mudando a genética dos alimentos. Claro, por quê? Para tentar enganar a lagarta, esses micro-organismos, essas substâncias, gafanhotos, essas pragas que acometem, não é? Que atacam os alimentos. Né? Às vezes o agricultor compra, aí gasta X no banco e de repente a sua safra toda é perdida. Pô, ele se quebra e a gente perde os alimentos. E isso é que interessante, como na agronomia, na medicina também está acontecendo. Nós estamos desenvolvendo muita resistência a antibiótico, porque houve um uso indiscriminado de antibióticos. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo que nós estamos. Exatamente. Então, se na medicina hoje nós estamos tendo resistência aos antibióticos, na agronomia também nós estamos vendo os vegetais, os produtos da natureza criando uma certa resistência as bactérias, os fungos, os produtos químicos. Então, cada vez mais você precisa usar um produto mais forte, cada vez mais forte. E isso entra dentro do alimento. E aí é que está a questão, então, ambiental. E esse veneno dentro do alimento, nós vamos fazer uso. Então, as pessoas que não ouvem precisam entender agora que a medicina, esse veneno ambiental, nesse sentido, ele está dentro do alimento. Por quê? Porque o petróleo, por exemplo, contamina os mares. Estoura lá um navio, uma usina, esse petróleo vai no mar. Os peixes comem. Polui, né? As aves comem o peixe. E nós comemos as aves, os animais comem as aves. Então é um ciclo. O ciclo da vida está todo contaminado. Não é a ponto desses livros, os escritores nos roubaram tudo, até a dignidade. É como se nós não tivéssemos mais soluções. Sim, mas nós temos soluções ainda. Porque muitas das doenças, hoje a gente descobriu que está ligado a esses venenos. Então nós temos alguns antídotos para esses venenos. O que seriam esses antídotos? Então, você há pouco me perguntava sobre a questão do Alzheimer, do Parkinson. Né? Esses antídotos são principalmente as gorduras boas que existem das carnes de peixe, por exemplo.
é a questão do ômega 3. O ômega 3 precisa ser mais estudado, precisa ser mais lembrado, precisa ser muito mais valorizado. Sim. O ômega 3 é um dos grandes antídotos hoje para combater esses venenos hoje. Então, mas não adianta nós tomar uma cápsula só, é preciso conversar com um médico, com um nutrólogo, especialista nessa área, para que ele possa orientar. O homem precisa pelo menos de 4 a 6 cápsulas de ômega 3, e a mulher precisa pelo menos de 2 a 4 cápsulas de ômega 3. Ou comer alimentos que contenham, né, como peixe, né? Por exemplo. Existem alimentos, existe castanha, que tem muitos produtos, linhaça, por exemplo, a linhaça é fácil de adquirir isso no mercado, é muito fácil. A linhaça é talvez dos vegetais mais ricos em ômega 3. Então, a nossa população precisa ser lembrada um pouco mais do ômega 3 da linhaça. E é bem mais barato também. Sim. Às vezes a carne de peixe está nos mercados um pouco mais caro, fica mais difícil adquirir. E a linhaça vem ali, às vezes, aquele pó, aquela farinha de linhaça, você põe na comida. Você pode colocar linhaça, normal, né? Por exemplo, tomar na fruta, colocar iogurte, né? Do iogurte, você pode misturar com a salada. Existe uma gama, uma variedade enorme onde se pode colocar linhaça. Então é preciso lembrar a nossa população, o nosso povo em geral, que a saúde, como chegar à saúde das classes mais pobres, das classes mais carentes. Olha, então a nossa proposta aqui dentro do seu programa é levar isso para os bairros, a nossa periferia, todos os setores, não é? De Guarapuava e regiões próximas, essa informação a nível popular. Não é? Então, a linhaça, a carne de peixe, castanha, amendoim faz bem para a saúde. Amendoim também. Então, o óleo de oliva é importante. Esse é essencial, né? É essencial, não é? Porque aí todos são ricos em ômega 3. Mas óleo de oliva também, então. Como? Oliva também é óleo de oliva também. Então, esses alimentos que a gente citou são alimentos ricos em ômegas. Mas é bom lembrar que ômega 6 e ômega 9 já não está mais dentro dos ômegas saudáveis. Ômega 6 e ômega 9 hoje é pró-doença. E ômega 3 é anti-doença. Então, no caso do óleo de oliva, tem pessoas que utilizam assim bastante. Ele pode trazer algum prejuízo ou não? Por ser óleo ou não? Tudo que é bastante, né? Agora não é legal, né? Não é legal. Até vitamina em excesso pode fazer mal. Até amor em excesso mata, não é? Então tem que dosar um pouco, né? Tem que dosar, tem que discutir isso, tem que de vez em quando procurar uma nutricionista, discutir isso. E tem hoje nutricionistas, o SUS oferece isso fácil, porque o SUS elenca uma série de benefícios, não é? Os nossos planos de saúde, o SUS foi criado por volta de 1980 e a função dele é trazer saúde em todos os sentidos, não é? Dentro da proposta do SUS era muito bonita no papel, não é? Foi uma pena, por exemplo, ele abrangia, ele tinha da fisioterapia, dentistas, não é? Fisioterapia. Hoje, por exemplo, em Guarapuava, há regiões ainda que nós não temos acesso a todos. A proposta era, inclusive, exames radiológicos, exames de sangue, né? Eu acho que nós estamos caminhando para isso com a universalização da saúde. O que falta agora é que nós temos a nossa política mais voltada, nós saibamos escolher os nossos representantes, porque, olha, a filosofia, a educação fala muito, a psicologia, que nós temos que ter mais critério e mais cuidado na escolha dos nossos representantes, porque a gente se comporta que nem Chapeuzinho com o Lobo Mal. O Lobo Mal fala bonito e levou o Chapeuzinho com as boas intenções. E Chapeuzinho Vermelho achava que o Lobo tinha as melhores intenções possíveis e deu no que deu. Então os nossos políticos funcionam muito com o Lobo Mal. Nós temos que deixar de ser, não é? Chapeuzinho Vermelho. Esse Chapeuzinho Vermelho e procurar um pouco mais critérios. Procurar os seus direitos, né? Os seus direitos também. É importante. E aí a saúde. A saúde é extremamente importante. A saúde, como a educação, a moradia, a proteção contra a violência, não é? Essas coisas básicas, saneamento básico, não é? Isso tudo o Estado, o município e o governo, porque a política foi criada por isso. A política, a democracia e a política estão intimamente intrínsecos. E a democracia foi criada por povo
para o povo. Agora, o que acontece não é isso, existem quadrilhas procurando poder político. São famílias que entram no poder e não saem mais. Tá? Por exemplo, teve senadores, por exemplo, do Brasil, que ficaram senadores mandando a política décadas por décadas, a ponto de no seu estado, por exemplo, quando eles já não eram mais acreditados, eles foram para outros estados e conseguiram se eleger por outros estados. Tal é o poder, é a ganância do poder. O poder de certo é muito bom, né, Góis? Sim, deve ser, né? Tem gente que não sai mais, né, doutor? Agora, só para finalizarmos, doutor Edson, eu gostaria que o senhor falasse uma questão bem simples, bem prática, que é ainda avançando a questão dos venenos. Por exemplo, tem gente que diz assim, não, mas você tem que tirar a casca da maçã para você saborear a maçã. Ou não, você tem que comer com casca mesmo, que com casca é melhor, não tem problema e tal. Qual que é o certo nesse sentido? Muito bem lembrado, agora pergunta interessante. Veja você, nós precisamos de antioxidantes, precisamos de vitaminas. E hoje é sabido, a medicina aprendeu que as vitaminas são extremamente importantes. Mas o que acontece? Os venenos estão inclusive na capa dos alimentos, estão dentro dos alimentos. Sim. Claro, assim, a maçã, o tomate principalmente, a batata, não é, os morangos, não é? Eles estão altamente contaminados na parte periférica. Então o que a gente recomenda? Essa capa, colocar embaixo de uma torneira, limpar o máximo agrotóxico. Essas frutas que têm consistência um pouco mais dura, usar uma escova, uma escovinha assim, bem higiênica, onde você escova a maçã e você tem a capacidade de tirar mais de 70% daqueles venenos que estão certos, mas não resta tantos venenos. Estão na casca, né? Exatamente, mas então, não tem mais jeito, nós vamos comer veneno de qualquer maneira. Porque nós respiramos o veneno está na carne, os hormônios ruins estão na carne, está em todos os tipos de carne. Os venenos estão na água, está todos os produtos de consumo, está nas embalagens, então nós temos que diminuir a carga de veneno. Isso é extremamente importante que você colocou, mas então, como é que nós vamos fazer se está tudo envenenado? Vamos diminuir essa carga. Porque quando você diminui, quando você limpa esse veneno, você está diminuindo a quantidade de agrotóxicos. Do ano nós estamos comendo aproximadamente 10 quilos de agrotóxicos por ano. Isso é uma enormidade de veneno. Então, se você diminuir, por exemplo, para 3 quilos, você já está tendo um benefício, porque a carga, você diminuiu a carga iatrogênica, a carga de produtos que vai produzir doença, que vai fazer mal para a saúde, você consegue diminuir. E lembre-se, muito mais ômega 3. E deixe baixo da água. Coloque, por exemplo, as folhas, por exemplo, alface, agrião, todas as folhas verdes. As folhas verdes são ricas em minerais, principalmente magnésio. O magnésio é extremamente importante para a saúde. O deprimido precisa, o cardíaco precisa de magnésio, para prevenir câncer, para prevenir doenças do coração. Nós precisamos muito magnésio. O magnésio está nas folhas verdes. Então, deixar isso embaixo da água, depois deixar um pouco de molho em vinagre, você consegue neutralizar e tirar um pouco. Uma escovinha, não é? E a água tem um papel importantíssimo. Se ela em si, e lembre-se, a água ideal é a água com pH acima de 7, 7,2 para cima, que é uma água alcalina. Então, a água é um solvente universal, ele limpa a água, nós somos feitos de água, então nós temos que ter uma intimidade maior com a água, né, Góis? Com certeza. Bom, nosso tempo está esgotado, doutor Edson, mas nós queremos agradecê-lo aí pela participação conosco, e lembrando que na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos falar aí sobre, o senhor até tinha tocado no assunto, Alzheimer, né? Uma doença que pelo que a gente lê, tem novidades aí. Que cresce muito. Está crescendo com relação à cura. Que é interessante, Góis, o Alzheimer e aí o Parkinson, das doenças são parecidos ali, né? Aumentando graças e tal, aceleramento com os venenos. Com esses produtos químicos que nós estamos comendo, está acelerando muito mais essas doenças demenciais. Doenças que atacam o cérebro humano. Então, veja, são mais duas doenças ligadas à questão da toxina ambiental. Ok, então na semana que vem vamos falar sobre essas duas doenças aí. Muito obrigado, Góis, pela oportunidade da Rádio Cultura. Estamos aí às ordens para até perguntas que possam ser feitas. De repente, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode nos enviar aqui. Pode, inclusive no ar, né?
se possível, você pode anexar essas perguntas e a gente responder na continuidade. Ou de repente por coisa aí, assim, né? Sim, tranquilamente. Ok, então. Muito obrigado então, pela oportunidade. Este é o Dr. Edson Crema, ele que é médico clínico, cardiologista, conversando conosco aqui no Assunto é Notícia, falando aí sobre, né, as doenças, enfim, orientando a população com relação à sua saúde.